Porque temos cada vez menos jovens na igreja. Isso não é uma realidade da igreja A, da igreja B, da igreja C. De fato, isso parece ser uma realidade de todas as igrejas. Se a gente for olhar os grupos jovens, né, as reuniões de jovens, cada vez a gente encontra menos jovens nesses grupos. E a gente precisa começar a refletir e ver como a gente tem pregado o evangelho para esses grupos, né? Eu estava analisando, fazendo uma pesquisa na internet e encontrei na Fundação Viva uma pesquisa sobre o comportamento dos jovens, e lá estava falando que o jovem hoje ele é muito mais voltado a causas sociais e ambientais e coloca isso à frente, inclusive, da sua carreira. Olha a diferença para o pessoal que nasceu já na geração X, que geralmente são os pastores, o pessoal, né, que década de 70, né, o pessoal mais antigo, já nasceu num período pós-guerra, e nesse período pós-guerra a ideia era crescer. E a gente tinha ali uma concepção de que você tinha que construir um país melhor. Então, carreira e profissão, isso vinha em primeiro lugar. Agora não. Agora eles estão trabalhando os conceitos dos valores sociais. Então, o jovem hoje, se você pode fazer uma pesquisa na internet, você vai observar que hoje a maioria deles são bem voltados a questões sociais, questão do negro, né, do feminismo, questões ambientais, conservação do planeta, da natureza. Isso antes da escolha da carreira. E a questão da tecnologia é fundamental para eles, porque é através da tecnologia que eles consideram a ferramenta de revolução, em que eles vão transformar o mundo através dessas ferramentas, né, da tecnologia, da internet, né? São as gerações dos youtubers, tiktokers, né? Então é esse pessoal que utiliza muito esse tipo de ferramenta. A gente tem que começar a questionar como que a gente tem levado o evangelho. Porque se você levar um evangelho de proibição, né, se você tentar abordar os jovens mostrando aquilo que ele tem que fazer, ditando regras, dizendo o que ele não tem que fazer e o que ele deve fazer, com certeza, para um indivíduo que pensa em questões sociais, em liberdade, em valores relativos e não absolutos, com certeza você vai afastar essa pessoa. De fato, não é que você vai deixar livre, mas você tem que deixar que o próprio jovem consiga entender os seus limites. Então, é muito melhor uma abordagem para o jovem de um evangelho que seja transformador do que um evangelho que seja limitador de comportamento. E se você observar, há formas da gente trazer, porque eu nunca vi uma pessoa tão ligada ao social, tão ligada ao bem da humanidade, tão ligada à transformação de vidas, como o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se você é ligado às causas sociais, às minorias, ao bem da humanidade, eu nunca vi uma pessoa, a expressão maior de todo o pensamento do que é melhor para o homem do que o Senhor Jesus Cristo. Eu até uma vez falei para umas feministas que acho que o primeiro feminista, acho que eu nunca vi tão feminista assim quanto Jesus Cristo. Se a gente for observar, ele permitiu que a mãe dele e Maria Madalena seguissem os apóstolos. Naquela época, a mulher não tinha valor nenhum para os romanos, para os judeus. Ela jamais poderia fazer parte daquele grupo. E Jesus, ele deu uma posição de igualdade para a mulher. Observa que, se a gente for olhar as causas sociais, não tem nenhuma delas que sejam boas para a sociedade que Jesus seja contra. Então, se a gente começa a olhar por esse prisma,
A gente consegue trazer os jovens, conservação do planeta, por exemplo, conservação do meio ambiente. Poxa, quem mais quer a conservação do meio ambiente do que aquele que o criou? Deus que o criou. Deus que criou todas as coisas. Será que Deus quer a destruição das florestas? Será que Deus quer a destruição do meio ambiente? Será que Deus quer um meio ambiente destruído para que a primícia, né, o melhor da criação que somos nós, que Deus fez para habitar? Será? Se a gente começa a trabalhar a questão dos jovens e trazer os jovens para esse tipo de questionamento, questionando inclusive essas bases, eu acho que a gente tem uma condição bem melhor de estar dialogando com essa geração que é tão voltada a ajudar o próximo. Se você quer ajudar o próximo, eu nunca vi uma transformação de vida ou como feita com o Espírito Santo, como feita com o Evangelho. Eu nunca vi uma transformação de vida tão profunda do que é feita através de Deus. Então, se você quer mudar a vida, se você quer transformar, se você quer restaurar, né, a melhor ideologia, vamos dizer assim, seria seguir a palavra de Deus, seria seguir Jesus. Eu nunca vi um transformador de vidas tão eficaz na sociedade quanto o Senhor Jesus. E aí a gente começa também a observar nos comportamentos da juventude que a juventude ela é diferente. Basta pesquisar na internet o comportamento dos jovens hoje que você vai ver que o jovem é bastante dinâmico. Então, você querer trazer o jovem para a igreja, fazer com que ele fique sentado assistindo um culto somente, não é que ele não vá fazer isso. Não é que ele não vá assistir um culto, que ele não consiga assistir culto. Não é isso. Mas se você não tiver uma atividade para inserir esse jovem, ele precisa hoje se sentir parte do grupo que ele está se inserindo. Ou seja, da estrutura da igreja. Ele quer fazer parte, ele quer participar, ele quer transformar, ele quer ver as coisas acontecerem. Então, desenvolver atividades para esse jovem, montar a estrutura de um grupo jovem. Como é que você quer ter jovens na igreja e você não tem uma estrutura para poder acolher esses jovens na sua igreja? Então, isso é de extrema importância hoje. Você vai chamar o jovem, ele vai olhar, vai sentar no culto, vai assistir o culto, depois ele vai embora. Não tem ninguém para acolher. Então, é preciso criar essas estruturas para manter o jovem dentro da igreja. Quanto à questão da proibição que eu falei no início, não é que você vai deixar a coisa solta, mas o jovem começa a perceber por si mesmo o que é preciso mudar, o que é preciso se adequar, o que é preciso fazer. Os conceitos vão começar a serem trabalhados à medida que ele vai crescendo espiritualmente junto com a igreja. E isso não acontece só com os jovens. Se você observar, aconteceu comigo, aconteceu com você, acontece com qualquer pessoa que vá na igreja. Mas a gente acha que muitas vezes quando nós vamos evangelizar, nós achamos que quando a pessoa diz eu aceito Jesus, ela se converte, nós queremos uma mudança total de comportamento, uma mudança total de pensamento. O jovem hoje, ele é atacado por diversas informações. Outra pesquisa que eu estava realizando na internet é sobre informação. Inclusive, esse livro que eu estou lendo, que é do Rodrigo Silva, ele fala sobre a questão do bombardeio de informação que o jovem vem sofrendo com os meios de comunicação. Hoje nós não só os jovens, não, nós somos bombardeados por tanta informação, é rede social, pela internet, nas redes sociais também, nos sites, na televisão, no rádio, na mídia, nos outdoors, são bombardeados por diversas informações o tempo todo. E essas informações nós não estamos tendo tempo de consumir e analisar.
Nós não estamos tendo tempo de consumir. Nós estamos tendo informação, os jovens estão tendo informações que muitas delas não eram nem para eles. Quer ver um exemplo de jovens? Essa semana eu estava dando aula para os pequenininhos, né? Que eu dou aula de informática desde o maternal até o ensino médio. Então estava dando aula para os pequenos de informática. E o computador lá é um para cada 2 alunos. E tinha um terceiro aluno que queria ficar lá com eles lá no meio. Eles não quiseram. Os 2 que já estavam com o computador falaram, não, você tem que procurar outro. Um deles falou que isso era racismo. Olha, 4 anos com conceito de racismo. Ele nem sabia, ele usou a palavra racismo sem saber o que significava. Ah, mas Marco, ele tem 4 anos. Sim, mas essa informação já chegou para ele. Você deu para entender? Ele não conseguiu assimilar, não conseguiu digerir o que é. Ele simplesmente mais ou menos viu que era a exclusão de alguma coisa e aplicou a palavra naquele caso concreto. É isso que eu estou falando. As crianças, os jovens, nós estamos sendo bombardeados por diversas informações e não temos tempo de processar. E as informações boas ficam perdidas no meio das informações ruins. É como se fosse um HD de computador, onde você começa a baixar um monte de coisa, e não deleta, porque vou precisar um dia, e não deleta, o HD fica cheio, o celular, a mesma coisa, ele fica cheio de informação que a gente não usa, que não nos interessa, e a que interessa se perde no meio daquele monte de informação. Então é isso que está acontecendo com o jovem. Talvez seja essa a causa da gente ter cada dia, a cada ano que passa, menos jovens dentro da igreja. E se o jovem é o futuro da igreja, como é que vai ser a igreja do futuro se a gente não conseguir trazer a juventude? Observa que na maioria dos casos, né, não vou ser radical não, em alguns casos a gente não consegue nem manter os nossos próprios filhos dentro da igreja. Eles nascem no evangelho, quando chegam à adolescência acabam saindo, porque são bombardeados por esse monte de informação. Ou a gente vai tentar analisar como está sendo feito o nosso trabalho, porque essa é a nossa missão. Marco, quem convence o pecador do seu pecado é o Espírito Santo. Olha, pessoal, muitas vezes a gente usa essa máxima, essa verdade como uma muleta para não estudar. A gente usa isso como muleta para não estudar, para não fazer a nossa parte. O Espírito Santo é quem convence o pecador do seu pecado, mas somos nós que pregamos. Somos nós que temos a função de levar o Evangelho. Somos nós que temos que adequar o Evangelho a todas as pessoas, a toda criatura, como disse o Ide. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É você, sou eu, é a igreja, em síntese, que tem que fazer esse papel. O Espírito Santo ele converte, mas quem leva a mensagem somos nós. E como nós temos levado a mensagem para os jovens? Será que nós levamos a mensagem para os jovens do jeito que nós aprendemos lá, o pessoal que diz da geração X, né? Que tinha uma visão completamente diferente de mundo? Pois é, a gente tem que começar a pensar na visão de mundo deles, para poder trazer esse evangelho para esse mundo. Isso eu não estou falando de pintar a igreja de preto, de fazer a igreja virar boate, de trazer o pecado para dentro da igreja, né? Dizendo o seguinte, muitas vezes me fiz de fraco para conquistar os fracos. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Também não estou criticando quem pinta a igreja de preto. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é a questão de você trazer o pecado para dentro da igreja disfarçado de cristianismo. Né? Você não precisa fazer isso. Aliás, se você observar, o jovem ele quer algo diferente. Ele não quer aquilo que está lá. Se ele quisesse ir para a boate, é muito melhor ir para uma boate normal do que ir para uma boate gospel, porque na boate normal ele vai poder fazer o que quer. Na outra ele não pode. Então, se ele quer boate, não vai para a boate da igreja. Então, não é essa ideia, tá? Não é, quando eu falo de pintar a igreja de preto, quando eu falo de fazer essas coisas, é de trazer, mundanizar a igreja. Então, não é dessa forma. O jovem quer algo diferente, mas tem que ser algo diferente na linguagem dele. Então, pessoal, vamos trabalhar, vamos questionar, vamos buscar formas, vamos pesquisar na internet como é que a gente pode melhorar o nosso evangelismo, como é que a gente pode melhorar a participação do jovem na igreja. É isso que a gente precisa. Valeu, pessoal, por ficar aqui comigo
nesse áudio, vamos refletir nesse podcast e não esquece, se você puder, siga a gente, divulga esse trabalho, divulga o podcast, dá uma dica aí, vê qual o áudio qual o tema que a gente poderia debater. Tá bom, pessoal? Um abraço e até o próximo podcast.